água é um líquido vital, dá vida a todas as espécies do planeta. A água é uma matéria incrível. Na forma líquida é água corrente, na forma gasosa como vapor e sólida como gelo. Vapor, nuvens, chuva, nascentes, quedas d'água, rios, um ciclo constante. Os rios moldaram a superfície terrestre. Abriram canais, formaram vales, correram aos locais baixos da terra para formarem os oceanos. Os caminhos que traçaram formaram a geografia nacional. Permitiram ocupar os espaços, carregaram a cultura para os rincões interioranos. O rio materializa a força da água. Não poderia ser diferente. A água é responsável pela geração da maior parte da eletricidade consumida no país. O colorido das plantações, as grandes produções agrícolas, as gerações de plantas que crescem com menos água, a água que vai chegar a lugares não imaginados antes, a água que permite a produção de alimentos, que gera energia elétrica e promove o bem-estar. A maior parte da energia elétrica produzida no país vem de usinas hidrelétricas abastecidas por grandes reservatórios de água. Elas estão localizadas de norte a sul do país. E isso não poderia ser diferente, pois temos uma posição privilegiada. Cerca de 12% de toda a água doce disponível no planeta está em nosso território. O Brasil se tornou um especialista em gerar eletricidade a partir de suas águas. Em 2010, quase toda a energia, 93%, vinham das hidrelétricas e as térmicas participavam com apenas 6%. Hoje a situação é diferente. 76% da energia consumida no país é gerada pelas usinas hidrelétricas e a participação das térmicas subiu para mais de 20%. Ou seja, houve redução na energia gerada pelas hidrelétricas. A
A mudança se deve principalmente à seca nos anos de 2013 e 2014. Na região sudeste, onde 40% da energia elétrica gerada, choveu 1/3 do que era esperado para o período. Com a menor quantidade de chuva, houve a diminuição do poder das usinas. Outro fator para a redução da participação das hidrelétricas também foi o crescimento da utilização de energia elétrica no país. O ano de 2014 tem sido para o Sudeste o pior ano dos últimos 85 anos. No ano de 2014, entrou metade da água nos reservatórios das hidrelétricas. Com menos chuva, menos água. Menos água, menos energia. Como água, energia e produção de alimentos estão juntas, o Sudeste brasileiro vai passar por problemas de abastecimento. O país vai ter que se adaptar a essa nova realidade climática e estabelecer novos critérios para enfrentar a falta de água. Períodos difíceis se avizinham. Então, para resolver essa questão, nós temos que avançar no conceito de segurança hídrica. A segurança hídrica passa pela elaboração de um plano, a construção de novos reservatórios, sistemas adutores de canais, eixos de integração dos rios, tratamento de esgoto, controle das perdas na rede de distribuição, reuso e uso racional da água. Por causa das secas frequentes, o país passou a utilizar a todo vapor a energia produzida pelas suas térmicas. Como fontes adicionais de energia, o país conta com um imenso potencial para as energias alternativas, eólica e solar. Novas fontes de energia, como o bagaço de cana-de-açúcar, também estão sendo integradas para garantir mais segurança ao sistema. Mesmo assim, com a diversificação e o aumento da capacidade de outras fontes, a água ainda é o recurso mais adequado para produzir a energia elétrica que o país precisa. Primeiro, é uma fonte renovável. Segundo, é uma fonte que produz energia pelos menores custos em relação às outras opções. Terceiro, que o projeto de usina hidrelétrica pode ser feito dentro do conceito de um aproveitamento múltiplo do recurso hídrico. Ou seja, a barragem pode servir para muitas funções. A barragem é uma das invenções que mudou a história da humanidade. A sua construção permitiu, inicialmente, levar água doce de boa qualidade para as populações e, a partir disso, desenvolver as cidades. Construindo barragens, o homem passou a ter uma melhor relação com a água. Os reservatórios formados permitiram o desenvolvimento de atividades essenciais, como a agricultura e a pecuária. Com toda essa água represada, as barragens acumularam uma imensa quantidade de energia em forma de água. A partir disso, as barragens construídas hoje se transformaram em estruturas gigantescas, grandiosas, verdadeiras obras de engenharia humana. Muitos anos se passaram e Itaipu permanece uma conquista extraordinária, considerada pelos engenheiros uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas como a energia elétrica é produzida em uma usina?
Desde que foi descoberta, a sua produção continua sendo basicamente igual. Nada muito complicado. A força contida na correnteza dos rios movimenta uma turbina acoplada a um gerador, que transforma a energia mecânica em elétrica. Depois de movimentar a turbina, a água volta para o leito do rio sem degeneração. Ele não muda, inclusive, o regime hidrológico do rio. Quer dizer, a água que chega é a água que passa produzindo energia pelas turbinas. É por isso que a energia hidrelétrica é considerada fonte limpa e renovada. As águas do rio Iguaçu, por exemplo, um dos rios que formam o lago de Itaipu, passam por 42 pequenas usinas de pequeno porte, construídas ao longo do trajeto do rio antes de chegarem ao lago de Itaipu e moverem, junto com a força do rio Paraná, as megaturbinas de Itaipu. Em países como o nosso, que possui grandes rios localizados em grandes desníveis, as usinas hidrelétricas se tornaram o caminho natural para gerar energia elétrica. Então, faz sentido produzir energia a partir do maior recurso que possuímos. Poucos países desfrutam de um sistema hídrico tão generoso quanto ao nosso. É uma abundância de rios, lagos, riachos e quedas d'água. A partir dos rios brasileiros, são gerados os megawatts necessários para o desenvolvimento do país. Dos 260 mil megawatts catalogados para gerar energia, 180 mil megawatts estão disponíveis e serão utilizados para a geração de energia elétrica. Mas, por questões ambientais, 80 mil megawatts são intocáveis por estarem localizados em áreas de preservação ambiental. Apostando nesses 180 mil megawatts disponíveis, está previsto para os próximos anos a construção de mais de 30 usinas hidrelétricas de médio e grande porte no país. A necessidade de mais energia é explicada pelo fortalecimento da economia brasileira nos últimos anos. 30 milhões de brasileiros ascenderam à classe média. 15 milhões de pessoas foram beneficiadas nos últimos anos com a chegada da energia elétrica na zona rural. Estima-se que até o ano 2020, o consumo no Brasil deve atingir 730 mil gigawatts-hora, 58% a mais do que o consumo registrado em 2013. De onde virá toda essa energia? O Brasil é o país das águas, mas da biomassa também. Difícil imaginar um país que tenha mais biomassa disponível e com tanto potencial como o nosso. A matriz energética brasileira é considerada a mais limpa do mundo. Mais de 80% do consumo de energia vem das fontes renováveis. E aí entra a biomassa. A energia da biomassa, seja ela biocombustíveis ou bioeletricidade, ela é uma energia renovável, porque a biomassa ela pode ser plantada. Quanto mais for utilizada para a produção de energia elétrica, mais água será economizada nos reservatórios. Dados mostram o seguinte: ainda podemos gerar com biomassa de cana-de-açúcar cerca de 2 potências instaladas igual à hidrelétrica de Itaipu. Ou seja, só com o bagaço e palha de cana teríamos disponíveis cerca de 28 mil megawatts, um potencial e tanto. O governo brasileiro é dono das principais hidrelétricas em operação no país.
Atualmente, são mais de 1.000 usinas de todos os tamanhos espalhadas de norte a sul do país. Para aproveitar o potencial hidrelétrico dos pequenos rios, o governo brasileiro intensificou a construção de pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs. No Rio Braço do Norte, em Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina, funciona um exemplo de PCH. O projeto de engenharia aproveitou o relevo acentuado do vale para formar uma barragem a fio d'água. Nesse modelo, a água segue por um túnel até a casa de força, onde as duas turbinas são responsáveis pelo processo de geração da energia. A energia produzida aqui poderá não ser consumida na região. Esta PCH, como todas as outras hidrelétricas brasileiras, faz parte do Sistema Integrado Nacional de Transmissão de Energia. Ou seja, o que se produz em uma região poderá ser consumido em outra. A força das hidrelétricas do Norte e do Sul pode apoiar a região Sudeste, por exemplo, em períodos de estiagem. Isso só é possível porque o país optou pela produção de energia elétrica. Isso faz com que a energia fique mais econômica e também aumenta a segurança energética. A água é um mistério e uma dádiva. Mistério porque ninguém sabe a sua origem. Uma dádiva porque a humanidade depende dela. A água é o centro do desenvolvimento sustentável. E deve ser o centro das atenções também. É esse momento que está dando agora de dificuldade de mostrar o valor que a água tem. Seu uso vai necessitar mudança de comportamento, conhecimento e, principalmente, gestão. Mas nós temos uma infinidade de setores usuários que têm que, de alguma maneira, serem todos atendidos. Compatibilizar isso é o grande desafio da gestão. Toda a sociedade tem que estar envolvida. O industrial, o produtor rural, a sociedade urbana, todos nós somos responsáveis por isso, juntamente com o governo. Nós da indústria devemos utilizar os recursos naturais de forma consciente. Para a fabricação do biodiesel, nós recuperamos água dos insumos para a produção do biodiesel. Por essa razão, usá-la bem, de forma responsável, é nossa obrigação. Isso será vital para que o país tenha sustentabilidade. Nós temos hoje uma legislação, nós temos a base para darmos o salto de qualidade para fazer essa valorização que a água precisa. Mesmo em situações de estresse hídrico, a confiança na água para a geração de energia não está abalada, e nem poderia. Historicamente, a energia que a água gerou ajudou as indústrias e as cidades a se desenvolverem e a levarem eletricidade para pessoas que vivem nas áreas remotas do país.